Pessoal, aqui apresentamos outros exemplos que nós vamos poder perceber o quanto os conceitos utilizados com os números inteiros servem para os números racionais. O primeiro deles apresenta a base é negativa, o número é decimal e o expoente é 1. Segundo estudado anteriormente, ele diz o seguinte, que sempre que nós temos uma base elevada ao expoente 1, o resultado é a própria base. Portanto, o resultado da primeira vai ser menos 1,2. O mesmo acontece com o segundo exemplo. A base agora é uma fração, o expoente é 1, então o resultado é a própria base. Então é mais 2/3. Já o próximo exemplo traz uma base positiva em forma de número decimal elevado ao expoente 0. Então toda a base elevada ao expoente 0 é 1. O mesmo acontece com a fração, a base negativa, expoente 0. Todo número elevado ao expoente 0 é 1. Certo, gente? Então, feito isso, vocês perceberam que o conceito é o mesmo. Nós temos também outros exemplos aqui para seguir. O que lembra que base negativa com um expoente ímpar, nós temos sinal negativo, certo? Na hora de bom, já sei que o resultado é negativo, mas para resolver eu teria que fazer então 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Preciso fazer a conta, se eu precisar armar, tranquilo, pode armar. Faremos aqui ao lado, então vai dar 16, 1, 0 e 0. 6, 1 e 0. Como eu tenho duas casas decimais na hora de multiplicar, eu conto duas casas decimais de trás para frente na hora de colocar vírgula. Então, 0,4 vezes 0,4 é 0,16. Lembrando que eu preciso pegar o resultado e multiplicar vezes 0,4 de novo. Então, fica vezes 0,4. Cuida agora. Tu tens duas casas decimais aqui neste número e uma casa neste. Total de 3 casas. Isso é importante para colocar vírgula na resposta. Multiplicando então 4 vezes 6, 24, vai 2. 1 vezes 4 com 2, 6. 4 vezes 0, 0. Multiplicando o número de cima por 0 é tudo 0. Lembrando que no algarismo da unidade a gente precisa colocar 0 no algarismo da unidade. E mesmo acontece aqui. Certo? Na hora de somar então, última parte, fica 4, 6, 0 e 0. Colocando a vírgula, como a gente falou, são 3 casas decimais, que eu sempre cuido de trás para frente. Conto então 3 algarismos. 1, 2, 3, a vírgula fica entre os dois primeiros zeros. Então, isso vai me dar 0,064. 0,064. Certo? Esse é o resultado. Reforçando aqui, caso não consiga enxergar naquele cantinho, o resultado final aqui é 0,064. Ok? Feito isso, então agora eu apago esse exemplo para nós ter espaço para as próximas. Então a importância do cálculo, né, pessoal? O que a gente pode ligeiramente se atrapalhar se eu pensar isso aqui como multiplicação direta, por exemplo, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64, e botar lá 0,64, só porque começa com 0, eu vou errar, porque vocês perceberam que depende das casas decimais. O resultado é 0,064 e não 0,64. Então tem que cuidar. O importante, arma conta, tu tem certeza que tu está fazendo uma coisa correta. Na próxima questão, ela é fracionária. Então segue a lógica, porque nós temos que fazer menos 2/4 ao cubo. Então menos 2/4 ao cubo, armando a conta, seria... negativo, expoente ímpar, sinal negativo aqui, importante, eu estava esquecendo. Tá vendo? Então aqui é menos. Então o igual fica assim, o sinal de menos ali. Tá? E aqui para melhorar, para não ficar confuso, vou colocar flechinho um pouco menor, colocando o sinal de menos bem melhor aqui. Certo, gente?
Aqui a mesma coisa, eu já sei que o resultado final, como a base negativa e o meu expoente é ímpar, o resultado final vai ser negativo. Vamos armar para resolver, então, seria então 2/4 vezes 2/4 vezes 2/4. Pode ver que eu não levo o sinal aqui, porque eu já cuidei do sinal e sei que a resposta vai ser negativa. Como é multiplicação, eu preciso multiplicar os numeradores, como a gente já estudou na aula sobre multiplicação de frações. Então vai dar 8. E o 4 é a mesma coisa, que são os denominadores. Então 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então eu tenho 8/64, que pode ser simplificado. É uma questão que a gente vem batendo bastante, a questão da simplificação. Então, mesmo que não peça simplificação, você pode fazer a simplificação sem problema nenhum. Então vai ficar aqui, imaginem, 8/64. Nós podemos fazer a simplificação pegando o maior divisor comum entre esses dois, que seria o 8. Então, 8 dividido por 8 dá 1, e 64 dividido por 8 dá 8. Então, é o mesmo que 1/8. A gente diz que 8/64 e 1/8 são frações equivalentes, certo? Então, tudo bem se utilizarem qualquer um dos dois resultados. Nessa questão é uma questão muito interessante. Observa que se nós compararmos com a anterior, a gente tem a mesma fração. Ela é negativa, mesma fração, numerador, denominador e expoente. Acontece que quando a gente tem o parênteses aqui cumpre um papel que diz o seguinte: esse parênteses mostra que toda fração, o numerador e o denominador estão elevados ao cubo, certo? É o mesmo que a gente escrevesse isso dessa forma aqui, certo? Portanto, a gente fez como fez. Neste caso, observa que o 2 aqui é o único que está elevado ao cubo. Os demais não, nem o sinal. Então significa que o sinal é negativo, assim como a outra foi, né? Então aqui vai ficar, então fica o 2 ao cubo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. O 4 não está ao cubo, vai ficar o próprio 4. Então eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8/4. Lembrando que 8/4 ele é negativo, o sinal não se altera, certo? Vai ficar o mesmo sinal, certo? Na anterior, de novo, eu não lembrei de colocar o sinal aqui, então seria menos 8/64 ou menos 1/8. Certo, gente? Já na última é positivo. Então, escutem, olha só, quando a base é positiva, não importa o expoente, pode ser qualquer número no expoente, o resultado será positivo. Neste caso, eu faria então 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, porque nós estamos elevando o 0,5 ao cubo. Fazendo essa conta, nós teríamos então 0,5, vamos fazer aqui. Eu sempre gosto de fazer, eu não gosto de me arriscar, justamente por causa da vírgula, né? 5 vezes 5, 25, vai 2, vai dar 2, 5 vezes 0, 0 mais 2, 2, 0 vezes 5 vai dar 0. Observando que na unidade aqui vai 0, fazendo a soma, nós teríamos então, olha só, duas casas decimais, 0,25. O 0,25 então seria multiplicado por 0,5. E aí tu tem que tomar cuidado, porque agora são duas casas, são três casas decimais, certo? Então na hora de fazer, 5 vezes 5, 25 vai 2, 2 vezes 5, 10, com 2, 12, vai 1, 125, depois vezes 0, 0, 0, 0. Somando isso, nós teríamos 5, 2, 1 e 0. São três casas decimais, como a gente falou, conta três casas, então fica 0,125. 0,125. Positivo, como a gente já falou, que a base é positiva. A última, para fechar, eu tenho uma fração, uma base negativa, expoente é 4, expoente é par, então o resultado será positivo. E vamos fazer então 2/3 elevado à quarta potência. 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Multiplicando os numeradores, nós teríamos 2 vezes 2, 4, vezes 8, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E no denominador, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81.
16 ou 81 avos. Então esse seria o resultado final da nossa potenciação. Feito, pessoal, esses exemplos espero que vá ajudar bastante vocês. Pessoal, essa atividade então é a atividade que a gente tem para fazer na semana. Nós temos aqui as potenciações para resolver, todas essas são com expoente positivo, né? Envolvendo números inteiros na base e também números decimais e fracionários, certo? Então aqui tu vai aplicar os conceitos estudados. O detalhe que vocês precisam cuidar, ter muita atenção, é como organizar esse material. Tu vai pausar o vídeo e vai copiar e resolver no caderno essas questões. No caderno, certo, gente? Beleza? Então, façam isso, façam com atenção, com bastante cuidado e com bastante capricho.